Bom, gente, então nós vamos continuar a nossa aulinha de História da Arte do Ocidente. Lembrando novamente que a ideia de arte é um conceito um pouco aberto, né? É um conceito que se debate muito. O que é arte? Quem determina o que é arte? Como se faz arte? Todo mundo que faz arte é artista, mas a gente costuma usar a expressão expressar-se para nos referir à arte, né? Ela é uma forma de nos expressarmos. E nós temos arte desde que nós temos a existência do ser humano, então lá desde a época da pré-história. Vocês lembram que na pré-história uma das características mais marcantes foram as pinturas rupestres, que nós acreditamos que tinham uma função mística, uma função ritualística, que teria a ver com a caça e com a fertilidade, né, com a reprodução desses animais. Aqui nós temos um exemplo no Brasil, e nós tínhamos também algumas estátuas onde predomina a figura feminina e provavelmente muito associada à fertilidade. Vocês vejam que elas têm essas ancas proeminentes, esses seios proeminentes, que era algo muito associado à fertilidade. Vocês conseguiram fazer os exercícios? Eu deixei uma listinha de exercícios para vocês. Se tiverem dúvidas, podem mandar, podem trazer para a aula. Se vocês não entenderam alguma coisa, me parem e a gente vai conversando. Aqui nós temos alguns monumentos arquitetônicos que aconteciam também na pré-história, também provavelmente com função ritualística. Daí, boa noite, Jenny. Na antiguidade, nós vamos ter a arte egípcia, que foi muito marcante na sua arquitetura, né? Eram estruturas maciças, estruturas sólidas, que tinham essa ideia de perdurar, né? De permanecer ao longo da eternidade, até porque a religião acreditava na vida após a morte. Também eram muito comuns esculturas que representassem os faraós. Lembrem que os faraós eles eram deuses, né? Então, uma representação digna de um deus. Então, sempre frontal, sempre muito poderoso, essa cabeça meio erguida, assim. E nas pinturas, né? Aqui nós temos o Livro dos Mortos. Nós tínhamos a regra da frontalidade. Então, o torso, ele sempre vai estar direcionado para frente, a cabeça e os pés estão lateralizados. É um pouco engraçado, um pouco estranho, mas era assim. E vejam que não há profundidade, tá? As cores são planas, a gente não tem essa ideia de entrar. Ai, que legal! Nossa, o Livro dos Mortos, gente, é incrível. Inclusive, eu tenho PDF, assim. Depois que vocês passarem na faculdade, se vocês quiserem ler alguma coisa um pouco diferente, eu posso passar o PDF para vocês. Além da cultura egípcia, nós temos a romana. Isso daqui é uma reprodução do que teria sido uma estátua etrusca, que foram quem deu origem, né, à civilização romana. Então vejam como a arte ela é usada também para contar a história dos povos. Ela guarda muito das crenças, mas também da história efetiva, da geopolítica. Vejam aqui um grande general, né, um imperador general, Augusto de Prima Porta. Vejam, as vitórias dele eram registradas nessas estátuas. Eles também eram conhecidos por ser muito práticos, eles priorizavam utilidade acima da beleza, ainda assim fizeram construções muito belas e foram conhecidos pela inovação. Aqui nós temos os aquedutos. Então eu contei para vocês que nós tínhamos muitos murais e bastante putaria lá em Pompeia. Além disso, nós temos a arte grega, né, conhecidíssima, principalmente aqui no Ocidente. Ela acabou inspirando os valores gregos, acabaram inspirando muitos movimentos artísticos que vão vir a seguir, que a gente vai ver. Aqui a Acrópole, eu falei para vocês os diferentes tipos de colunas que podem existir, de acordo com cada um dos povos. Lembrem que cada povo tinha características culturais diferentes e por isso as suas expressões artísticas eram diferentes e refletiam essas características. Foi em Atenas que surgiu o teatro. Lembrem das máscaras, era bastante uma coisa bem caricata. E que as pinturas na Grécia, elas eram principalmente feitas em vasos de cerâmica, podiam representar tanto o cotidiano quanto cenas mitológicas. E lembrem que um dos principais valores da arte grega, da arte clássica, são os da proporção. Eles tinham um uso muito racional da arte. Então aqui nós temos a proporção das 7 cabeças. Eles tinham um conhecimento anatômico muito profundo, gente, é perfeito, assim, se vocês forem estudar, tipo, tudo aqui tá desenhado com o maior detalhe. Eles tinham uma noção de perspectiva. Lembrem que eu falei da mão do Davi, que parece muito grande porque ela é feita para ser visto de baixo. Então,
São todas características muito racionais. E diferente do que nós tínhamos no movimento egípcio, que eram figuras retas, né, imobilizadas, aqui nós temos uma fluidez, muito movimento. Nossa, João, olha, eu não sei, mas devia ser muito tempo, né? Porque tu começa de uma pedra nua, né, um bloco de pedra, e daí tu vai esculpindo. Primeiro tu faz algo mais grosseiro, o que já em si, por si só, já demora um tempão. Mas depois fazendo os detalhes, imagina, gente, imagina fazer os detalhes dessa escultura, né? Vejam aqui todos os músculos, eles representam muito bem, eles tinham não só que estudar a técnica e a escultura, mas também a forma como o corpo se movimenta. Então eles tinham um conhecimento médico, um conhecimento anatômico muito incrível, gente, assim, invejável. Eu queria muito saber desenhar desse jeito o corpo humano. E é isso mesmo, Daniel, não pode errar, né? Porque daí você vai fazer o quê com a pedra? Não tem jeito. Já na Idade Média a gente viu os bizantinos, então a importância que foi dada para a construção de catedrais. Lembrem que a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Então nós temos as invasões bárbaras, né? Lembrem que inicialmente não eram invasões, mas a queda efetiva acontece com as invasões bárbaras. E no Oriente nós temos a manutenção do Império Bizantino com a capital em Constantinopla. Inicialmente eles também eram um povo cristão, tá, gente? Então vocês vão ver dentro das igrejas, aqui eu até não trouxe, mas muitos dos mosaicos eram cristãos, quer dizer, inicialmente não, eles eram cristãos de acordo com a romana, né, com a Igreja Católica Romana, só que em algum momento ocorre uma cisão e eles criam uma igreja própria, a Igreja Ortodoxa Grega. Com a criação da Igreja Ortodoxa Grega, começa um movimento iconoclasta. E é por isso que muitas vezes a gente não tem tanta informação sobre a arte bizantina posterior, porque eles rejeitavam os ícones, né? Porque se tu idolatrar uma imagem, tu estaria idolatrando um falso deus e não um deus real. Então, Justiniano acabou destruindo várias obras. Aqui nós temos uma das grandes igrejas que foram construídas na época, a Hagia Sophia, em Istambul. Ela já foi igreja católica, já foi igreja ortodoxa grega, já foi mesquita. Hoje em dia ela é um museu maravilhoso. E a principal expressão deles eram os mosaicos. Vejam as cores muito vivas, vejam esses halos, eles são uma presença muito importante para nos dizer, ok, isso aqui é um mosaico bizantino. E lembrem que assim como os vitrais que a gente vai ver, eles tinham uma função de pedagógica, né? Uma função de ensinar as pessoas como foi a vida de Cristo, como era a vida dos grandes imperadores. Tanto que aqui quem está com o halo é Justiniano, e aqui é a mulher dele, Teodósia, que também foi muito importante na política bizantina. E aqui foi onde nós paramos, né? A gente vai começar a ver um pouco da Idade Média ocidental propriamente. Então vocês têm que pensar, gente, sempre coloquem a arte dentro do contexto dela, tá? Gente, é impossível a gente pensar a arte sem a gente colocar dentro do contexto. Então, tentem estudar a história da arte revisando todas as outras matérias que vocês têm, tá? Talvez física e matemática seja um pouco difícil, talvez ali na proporção a gente consiga, mas literatura, história, geografia, tudo isso a gente consegue trazer. Filosofia e sociologia, então, meu Deus, gente, é assim, é uma beleza. Pensem assim, o que aconteceu na Baixa Idade Média, né, no início da Idade Média? Nós temos a queda do Império Romano, um momento de crise. Nós temos bárbaros invadindo tudo quanto é canto. Então, uma situação de insegurança, tanto que vocês lembram que aí começa o sistema feudal, né? Eles se fechavam dentro dos castelos para evitar esses ataques. Vocês sabem que existe uma divisão muito clássica da sociedade. Uns plantam, uns guerreiam e outros rezam. Então, nós temos os nossos servos, né? Que eram presos à terra. Nós temos os senhores feudais, que eles iam para a guerra. E nós temos o clero, que era muito poderoso. Tudo isso vai ser representado dentro da arte. A arte românica, uma das principais ênfases que a gente dá é a arquitetura. A arquitetura românica, ela é uma arquitetura, eu já volto para essa imagem, ela é uma arquitetura maciça. Pensem que eles estavam sendo atacados constantemente, então eles precisavam de prédios sólidos para se proteger. Eles precisavam de prédios que não tivessem muitas aberturas, até essa daqui tem razoáveis, é um românico da Espanha, é um pouco diferente.
mas eles não tinham muitas aberturas, então por isso entrava muito pouca luz dentro dessas construções. Eram geralmente estruturas mais horizontais também, tá? Elas não eram tão altas, até porque a tecnologia que se tinha era muito mais rudimentar. As abóbadas, elas eram simples, então era só um arquinho segurando, ok? E daí por que eu trouxe essas imagens? Esse daqui é meio que um calendário que eles tinham, que se chama As Muy Ricas Horas, dos irmãos Limburg. Lembrem que nós temos a prensa surgindo, gente, então a reprodução de imagens gráficas começou a ser muito mais fácil, né? Enfim, teve que evoluir muito, mas começou a ser muito mais fácil. Conseguir transmitir conhecimento através dos livros começou a ser mais fácil. Claro que a maior parte da população era analfabeta, né? Então as imagens continuaram sendo a principal forma pedagógica. Aqui, vejam só, esse calendário nos fala muito, muito, muito sobre como era a sociedade. Primeiro, vejam que o calendário ele se baseia nas estações do ano. Então, vejam aqui o inverno. Aqui nós temos talvez um outono, né, um tempo um pouco mais crítico. Aqui nós temos a colheita, provavelmente na primavera. É um ciclo natural, né? É um grupo de pessoas que se rege, uma civilização que se rege pelo tempo da natureza. Então, o tempo de colheita, o tempo de plantio eram muito importantes, era uma sociedade agrícola. Vejam aqui, a gente consegue inclusive ter uma ideia de como era estruturado o feudo, de como ele era dividido no manso senhorial, onde nós tínhamos o castelo, no manso servil, que era aquela região onde eles plantavam, e daí tem a floresta, né, que é comunal, que ambos podem utilizar, mas só os senhores podem caçar. Então vejam quanta coisa a gente consegue aprender. Vejam aqui, uma coisa muito importante na arte é que nada é ao acaso, tá, gente? Existem sim correntes que vão surgir mais tarde, que prezam até por esse caos, mas aqui era algo extremamente racional. Então, estão vendo essa cor aqui, esse manto roxo? Gente, o púrpura era uma cor muito cara de se fazer na época, tá? Então, as únicas pessoas que usavam vestimentas púrpuras eram pessoas riquíssimas, eram senhores feudais muito ricos. Inclusive, às vezes, limitado apenas para a realeza ou então para o clero. Então, super importante, tá? As coisas não são ao acaso, gente. Enfim. E daí nós vamos ter também na Idade Média, mas já na Alta Idade Média, né? Lembrem que nós vamos começar a ter não a criação, mas o aumento da proliferação de cidades. As cidades, elas nunca sumiram, tá? Mas elas não estavam tão em voga antes. Elas eram principalmente aquelas feiras que ficavam nas vilas, né? Passeando por ali. Nós vamos ter agora uma revolução urbana, porque os ataques bárbaros, eles diminuíram. Então, as pessoas agora, elas podem respirar mais, digamos, né? Elas podem começar a se preocupar com outras coisas, porque em tempo de guerra, tu se preocupa com sobreviver, gente. Tu se preocupa com se alimentar, com procriar, essas coisas, mas sobreviver. Em tempos de paz, é mais fácil a gente desenvolver outros tipos de tecnologia. Não que não houvesse desenvolvimento de tecnologia na Baixa Idade Média, tá, gente? Isso é uma falácia. Essa ideia de Era das Trevas é uma coisa que foi criada por quem? Pelos caras que vieram depois, né? Os renascentistas, que se diziam a Era das Luzes. Então, sempre pensem que os próprios nomes que a gente define, as épocas, elas estão atreladas a quem foi que deu esse nome. Na arte gótica, a gente vai ter um contraste bastante grande com o que foi a arte românica, ok? Então, agora nós vamos ter estruturas muito mais verticalizadas, até numa ideia, uma mudança até filosófica, gente. Na Baixa Idade Média, nós temos Santo Agostinho, né? Que tem uma questão muito de resignação a Deus, uma ideia de aproximar a filosofia com a religião, né? De ressignificar essa relação, mas a religião sempre está acima, não esqueçam disso. Só que é muito uma ideia de resignação, uma ideia de que o homem ele não tem tanto poder. Agora, nós estamos começando a entrar numa ideia de renascimento em que, em vez de um teocentrismo, nós temos
um antropocentrismo, né? Um humanismo, em que o ser humano, o homem está no centro de tudo. Então nós começamos a verticalizar as nossas construções, uma forma de nos aproximar de Deus, né? É um pouco pedante, talvez, se a gente for pensar. Mas por que a gente consegue fazer isso também? Porque a tecnologia evolui, então vocês vejam esses arcos, eles são mais pontiagudos, né? E por dentro eles botavam dois arcos juntos, assim, um sobre o outro, o que criava uma estrutura muito mais estável, porque tinha muito mais apoio para dividir o peso, né? Olha aí, física, gente, estamos conseguindo revisar até física agora. E daí o que acontece? Não são mais estruturas que precisam se defender de ataques. Então agora nós vamos ter muitas aberturas, nós vamos ter muita luz entrando desses espaços. E, gente, pasmem, a luz entra por vitrais. Aqui surge a tecnologia, né, a técnica dos vitrais, que são, nossa, maravilhosos, né, uma experiência incrível entrar. Eu não sou particularmente religiosa, mas acho emocionante entrar numa igreja, assim, quando a luz tá intensa e tu vê aquelas cores se difundindo. Gente, imaginem, né, para uma pessoa na época que não sabia nem ler, não sabia escrever, e tu entrava nesse espaço que já era um espaço sacro, que já tinha uma importância muito grande, e tu via essas imagens gigantescas, coloridas, brilhando assim ao teu redor. Era uma forma de pedagogia incrível, né? Eles mostravam como foi a vida de Cristo, toda a mitologia cristã estava representada nesses vitrais, e era uma forma também de ensinar os seguidores o que deveria ser feito, né? Como se portar. Até porque na época, gente, era tudo em latim a missa. Imagina se as pessoas iam entender latim, todo mundo. Não, né? Então a forma que eles tinham de acessar a Bíblia propriamente era por esses vitrais. Então nós vamos ter muitas aberturas, como eu já falei, e nós vamos ter muito mais detalhe agora, tá? Isso daqui é uma imagem da Catedral de Notre Dame. Ainda destaco a importância da Catedral de Notre Dame, porque nós tivemos um incêndio, né, nos últimos anos, acho que foi 2019, 2018, se não me engano. Um incêndio muito triste, tá? Foi uma perda muito grande. Então, por isso... Por isso é importante a gente conhecer, tá? E também, porque tem uma coisa muito legal, gente. Quem aí joga Assassin's Creed? Gente, ninguém, só eu que sou gamer. Adoro. Assassin's Creed é um jogo maravilhoso para estudar história, tá? Eu amo. E eles tinham muitas imagens da Catedral de Notre Dame, que foram utilizadas para a restauração, gente. É incrível. Então vejam como a tecnologia nos auxilia com essas questões. E agora nós temos uma imagem do que realmente é o gótico clássico, tá? Porque vocês vejam que Notre Dame, ela acaba sendo meio que uma transição. O gótico clássico, gente, é absurdo. Eu cheguei a ver, eu tive, assim, prazer, a honra, não sei, de ver essa igreja pessoalmente. Eu tenho uma irmã que mora pra fora, ela é alemã, irmã de intercâmbio. E aí uma vez eu consegui visitar ela, que é absurdo, gente, é absurdo. Vejam a quantidade de detalhe, vejam a quantidade de pontas que tem. O negócio é imenso pra cima, é imenso pros lados, é uma coisa assim, é absurdo, é incrível, assim, super pontudo, tá? Se vocês verem uma igreja que começa a ficar muito pontuda e as pontas tem um monte de ponta, deve ser arte gótica. E aqui, né, os vitrais que eu já falei pra vocês. E daí nós vamos para a Idade Moderna. Nós temos agora a queda do Império Bizantino, né? E por que isso foi importante? Porque, gente, pensem que em Roma, na Roma ocidental, perdeu-se muito daquela cultura helênica, né? Vocês sabem que quando Roma conquistou Grécia, eles fizeram uma fusão, né? Eles não destruíram aquela cultura, eles meio que juntaram, eles se apropriaram de algumas coisas. Tanto que vocês vão ver o panteão romano é muito parecido com o panteão grego, só que acabam mudando os nomes, né? E daí o que acontece? Com as invasões bárbaras, tudo isso foi perdido muito da filosofia, muitos registros, enfim, coisa que não acontecia em Bizâncio, né? Que foi preservado. Então agora, com a queda de Constantinopla, com essa abertura maior
Nós temos pessoas vindo de Constantinopla trazendo de volta esses textos, trazendo de volta esses valores helenísticos. Então, a gente vê que existe uma retomada dos valores clássicos. E, gente, quando a gente fala em clássico, vocês vão ver, nós temos classicismo, nós temos neoclassicismo, nós estamos sempre falando dos valores greco-romanos, ok? Dessa cultura helenista, que preza por uma racionalidade, tem um ideal humanista. Aqui na arte renascença, gente, a renascença, ela é cheia de inovação, né? A Era das Luzes, ela teve inovação em todos os campos, a ciência evoluiu muito naquela época. E a arte também. Nós começamos a ter técnicas diferentes, como, por exemplo, o uso de perspectiva. Agora a gente tem a ideia de ponto de fuga, né, que parece que as imagens entram para dentro do quadro. Nós temos a ideia de profundidade. Aparece agora também a tinta a óleo, uma forma nova de pintar. E nós vamos ter expoentes muito conhecidos como Brunelleschi na arquitetura, o Da Vinci, né, na pintura, e não só, também basicamente tudo, né? E o Michelangelo, que se destaca muito na pintura e escultura. E, gente, é incrível. Eu poderia passar, assim, ó, um período inteiro falando só pra vocês de Renascimento, porque é incrível a técnica dessas pessoas. E a dedicação, e o requinte, eles têm detalhes que são muito legais. Aqui nós temos uma obra chamada Escola de Atenas, que já caiu, assim, a rodo no Enem, tá? Mas é sempre bom falar. Por quê? Ela é clássica do Renascimento, ela é clássica da Renascença. Vejam o tema é um tema que fala propriamente dos gregos. Aqui nós temos a Escola de Atenas, era uma escola filosófica, né, que existiu propriamente. E nós temos uma série de filósofos aqui, se vocês forem parar para analisar, temos vários filósofos representados. E os principais, né, os dois do centro. Alguém sabe quem são? Isso, Platão e Aristóteles, gente, exatamente. E como que a gente diferencia quem é quem? Platão está apontando para cima, para o mundo das ideias, para esse mundo ideal que é muito diferente do mundo real, né? Já Aristóteles está com a mãozinha mais tipo, não, cara, calma, a coisa na verdade é aqui, são os nossos sentidos, não é tanto essa ideia de uma alma que lembra que o Platão acreditava, não, a gente vai ver, a gente vai classificar as coisas, a gente vai questionar os fenômenos que acontecem na natureza e a partir daí a gente vai criar hipóteses e a gente vai testar, enfim. Então eles estão ali, maravilhosos, tá? A resolução do computador a gente não consegue enxergar com tanta nitidez, mas é uma obra incrível. Nós temos aqui o casal Arnolfini, esse daqui é um artista holandês, e, gente, também, assim, é genial. Vejam aqui como é retratada a burguesia, gente, a economia é muito importante, a gente consegue até ter uma noção do panorama político e econômico vendo obras de arte, gente, eu acho isso incrível, me emociona muito. Aqui nós vemos essa ascensão do capitalismo, essa ascensão dos burgueses, os detentores dos meios de produção, os detentores do capital. E vejam aqui, colocado de forma muito sóbria, muito reta, muito correta, com o seu bichinho de estimação, grávida, procriando, né, como deve ser. E, gente, ele é tão genial que existem reflexos no espelho, por exemplo, tá, gente? Às vezes tu consegue até ver, algumas obras tu consegue ver parte do artista, às vezes, no espelho, ou até ele se... os artistas costumavam se retratar também. E aqui em cima tá a assinatura dele. Ai, gente. O Nascimento da Vênus, de Botticelli. Novamente, sim, Botticelli é um cara que eu gosto muito das pinturas dele, e o Nascimento da Vênus é icônico, né? Novamente um tema que remete aos valores greco-romanos, a Vênus, né, a deusa, e seu nascimento. Mas vejam que aqui nós já temos um choque com o catolicismo. O catolicismo, apesar de não ser mais uma sociedade teocêntrica, ela ainda era uma sociedade católica, né? Ela ainda era uma sociedade regida pelos valores cristãos. Então nós temos um pudor. Vejam que a Vênus, essa deusa maravilhosa, que assim, se fosse na Grécia Antiga, não teria por que se esconder. Se fosse na Roma Antiga, ela teria com os peitos pra fora, com a buceta pra fora, tava tudo lindo ali, todos os pelos dela, maravilhosa. Mas aqui ela se esconde,
ela tampa a genitália cobre a genitália com os cabelos, cobre um dos seios, e vejam que tem alguém aqui querendo cobrir ela. Gente, o cúmulo do absurdo, tá? Tem alguém querendo cobrir ela. Então vejam esse pudor. E como as culturas e as noções de pudor, as noções do que é certo e o que é errado, vai mudando ao longo do tempo, tá? Não é uma coisa estável, não é uma coisa assim, é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Não, a família tradicional, ela variou bastante ao longo da história. E vejam os detalhes, gente, é apaixonante. Aqui nós temos o Davi, do Michelangelo. Gente, o Davi foi uma obra que ele trabalhou tanto e ele fez de uma forma tão absurdamente precisa em relação à anatomia e tão linda que diz a história, né, que depois que ele terminou de fazer o Davi, ele disse parla, pedindo para a estátua falar, porque era só isso que faltava para ele ser humano. Nossa, as esculturas do Michelangelo são tão lindas quanto foram as suas pinturas. Aqui nós temos os embaixadores, também uma pintura que ela não é muito vista, mas que eu acho importante a gente trazer, porque aqui nós temos as grandes navegações registradas, gente. Aqui nós temos essa ideia da cruzada, nós temos esse... Aqui num canto, não dá pra ver muito bem, mas nós temos uma cruz com um Cristo crucificado, uma imagem da religião. Nós temos aqui um globo terrestre, nós temos astrolábio por aqui também, nós temos tecidos cujos padrões provavelmente vinham do Oriente, e nós temos os dois embaixadores, né, que faziam essas viagens, vejam a pompa. E daí uma característica muito importante, gente. Pensem que na Renascença a gente tem um questionamento, né? Como o homem está no centro, o antropocentrismo, nós temos um existencialismo também advindo disso. E daí nós temos uma característica incrível na arte, que são os memento mori. Isso daqui é um anamorfismo, tá? Vocês também vão ver isso em geografia, porque existem anamorfismos nos mapas, às vezes a gente distorce as coisas dependendo do que a gente quiser mostrar, mas no caso da arte, nos memento moris, são imagens que a gente não consegue enxergar de determinado ângulo, mas se a gente vê de outra forma, a gente enxerga. No caso, esse daqui, não sei se está muito claro, mas dependendo do ângulo que tu olhar, é uma caveira. E é isso, gente, memento mori, momento da morte, é o momento que você lembra que nós somos humanos e nós vamos morrer, independente do que a gente faça. Essa vida, ela é finita. Sim, é incrível. Acontece bastante na arte dessa época, de se arrepiar, assim, tipo, E contrasta muito, né, também com essa ideia de pujança, assim, tipo, ao mesmo tempo que nós temos aqui todas essas riquezas, toda essa abundância, toda essa pompa, nós também temos o fato de que, né, independente de quem tu for, se tu for proletário, se tu for burguês, tu vai morrer. Na Idade Moderna também nós temos a arte barroca, gente. Barroco, pense em literatura. Nossa, tudo que vocês estudaram em literatura aplica para a arte, tá? Porque, pasmem, literatura é arte. A gente usa muito, às vezes, a arte como sinônimo de artes plásticas, né? Eu mesma estou usando aqui nessa aula muito sinônimo a palavra arte como sinônimo de artes plásticas, mas não é, né? A gente viu o teatro, nós temos a literatura, nós temos a música, o cinema, temos várias formas de expressão. Mas então, o que são características do barroco, né? Essa questão muito emotiva, essa questão de contrastes. Lembrem que o barroco, ele surge numa realidade de reforma e contra-reforma. Então, pensem que nós temos as grandes reformas protestantes, que elas começam a abalar a hegemonia da Igreja Católica Cristã ortodoxa, né, a clássica, a romana, e começam a surgir outras vertentes que eram mais alinhadas com os valores burgueses, então, por exemplo, os calvinistas. E o que acontece? A igreja começa, né, com as cruzadas, começa com a Santa Inquisição para tentar recuperar, só que mais uma vez ela usa a arte para tentar se impor. Então, esses contrastes, eles advêm não apenas dessa ideia de um homem que está dividido,
entre não saber, né, para onde tu vai, um homem que, ao mesmo tempo que é um pecador, ele busca o perdão de Deus, ao mesmo tempo que ele quer um carpe diem, né, aproveitar o dia, aproveitar a situação, ele também quer ascender aos céus, ao paraíso. Então, nós temos esses contrastes, mas também nós temos os contrastes que a igreja nos traz. Nós vamos ter muitos temas religiosos, tá? Muitos temas da Bíblia, e nós vamos ter uma série de efeitos que meio que criam umas certas ilusões, porque a ideia do barroco é impressionar os sentidos do observador. E assim, disparado, a mulher mais incrível daquela época, e que ninguém dá bola, e assim, gente, é péssimo, vamos reforçar aqui, essa mina é foda demais, Artemisia Gentileschi. O pai dela era artista também, e muitas das obras dela acabam estando no nome do pai, ela ajudou em várias obras do pai dela, ela passou por uma série de dificuldades, gente, mas era uma pintora incrível. Essa daqui é uma pintura de Judite decapitando Holofernes, é uma cena bíblica, tá, gente? Então, vejam, já temos aí uma temática bíblica. E nos contrastes, vejam a luz, a forma como a luz incide, vejam que existe um espaço do quadro que é muito iluminado, e existe um outro espaço que é muito escuro. Essa daqui, inclusive, é uma pintura que o próprio Caravaggio tem uma versão que é dele, que é muito linda também, é muito rica. É interessante a gente ver imagens de autores diferentes retratando a mesma imagem. Aqui nós temos o Velázquez, nossa, essa pintura se chama As Meninas. Vejam aqui novamente essa questão burguesa, essa questão da ascensão social, né? Essa pintura foi feita para os reis da Espanha da época, que inclusive eles aparecem aqui atrás, olha no espelho, porque o pintor ele quis fazer como se os pais estivessem olhando a cena sendo pintada, e daí eles conseguem se ver no espelho. Olha a genialidade da pessoa, né? Inclusive tá ele aqui, ó, pintando. E enfim, os reis da Espanha queriam uma imagem da família, né? Queriam uma imagem das filhas, enfim, até o doguinho aqui, até o mordomo lá nos fundos. Então, requintes incríveis. Gente, Rembrandt, nossa, essa imagem, aula de anatomia, é clássica, né? Vejam novamente a incidência da luz, que é estratégica, ela dá um foco especial para determinado espaço, e existem lugares mais escuros, né, mais sombreados. E vejam aqui esses rostos, alguns com muita curiosidade, mas todos muito apreensivos. Porque, gente, não é decepar. É abrir cadáveres, eu não vou lembrar da palavra certa agora, mas tu estudar cadáveres era pecado, né, gente? Não podia fazer isso na época. Dissecar, muito obrigada, Gênia, exatamente. A dissecação de cadáveres na época ela era feita assim: tu roubava um cadáver do cemitério e daí tu estudava. Aqui já era uma época que estava começando a abrir um pouquinho mais, e esse daqui é um ladrão. Como é que eu sei disso, gente? Porque olha só, esse braço tá muito curto, né? Olha só onde é que dá a mão dele. Por quê? Porque os ladrões, eles cortavam a mão fora. Então, provavelmente, né, o cara só, né, cortaram o braço e meteram a mãozinha ali. Então, vejam que até isso a gente consegue, a gente consegue aprender se a gente olhar com cuidado uma obra, tá? Olhem várias vezes, porque vocês vão se surpreender. Existem coisas assim que é incrível. A gente olha 1000 vezes para a mesma obra e a gente ainda descobre alguma coisa diferente. Aqui também uma obra clássica, Moça com Brinco de Pérola, do Vermeer. Vejam novamente esses contrastes da luz. Vejam a beleza, né? A realidade. Isso também era um valor greco-romano, tá, gente? Essa ideia de pintar a realidade, pintar essa anatomia de uma forma fidedigna. Lembrem que nós não tínhamos câmeras, né? Então isso era muito importante. Os retratos eram todos feitos dessa forma. E para finalizar por hoje, porque eu sei que a gente já está em cima do horário, chegando assim no comecinho da Idade Contemporânea, nós temos o Barroco no Brasil, que também é muito importante. Lembrem que ele ocorreu em momentos diferentes, em lugares diferentes, e a literatura e a arquitetura também em momentos diferentes. Mas aqui nós vamos dar enfoque para as obras do Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, que trabalhava em pedra e sabão. Gente, barroco, mesmas características, tá? O barroco brasileiro do barroco europeu, digamos assim, com algumas particularidades, né?
Essa daqui são as estátuas dos 12 profetas. E algo que eu acho incrível, e que acho que as pessoas falam muito pouco, é do Mestre Taide. E essa imagem, ela foi feita numa igreja, assim como a Capela Sistina do Michelangelo, tá, gente? E o nome é Assunção da Virgem. Vejam só a profundidade que é criada, os vários níveis, né? Vários anjinhos ao redor da Virgem, se sobrepondo em camadas. Gente, é lindo, é extremamente detalhado e é perfeito. Imagina o trabalho do torcicolo que devia dar pintar um teto. Mas, gente, então nós estamos no horário. Eu vou liberar vocês. E logo mais eu mando, eu mando mensagem pra gente decidir um horário e que sábado que fica bom pra vocês. Ok? Muito obrigada por hoje. Eu fico muito feliz. A gente se vê logo mais, né? Porque eu vou dar biologia os últimos períodos. Mas se cuidem, boa aula. Imagina, sempre um prazer. E até depois, gente.